A Divina Comédia, canto 7. Justiniano se afasta, cantando com seu coro um hino de louvor a Deus, e Dante está absorto em suas dúvidas relativas às suas palavras sobre o sacrifício de Cristo, mas não ousa perguntar. Como sempre, Beatriz percebe e se adianta. A dúvida dele é sobre a razão que levou Deus a escolher esse modo de redimir a humanidade do pecado original, que a deixara durante séculos impedida de se levar ao paraíso e sem possibilidade de por si só reparar a sua culpa, tendo em conta a gravidade da falta. Restavam a Deus dois modos para tal, ou a misericórdia ou a justiça, e ele usou os dois, fazendo o seu próprio filho assumir a forma humana e sofrer o castigo na cruz. Em seguida, há outra dúvida de Dante, de como a água, o fogo e a terra, que são também criações de Deus, estejam sujeitos à corrupção. Ela explica que só as matérias que eles contêm e não os seus resultados finais são incorruptíveis por terem sido criadas junto com os anjos. E assim pode ser entendida a ressurreição dos corpos no juízo final, por sua carne ter sido criada imortal ao mesmo tempo da criação de Adão e Eva. Hosanna Sanctus Deus Sabaoth, super illustrans paritate tua, felices ignes orum malacote. Assim, dançando na cadência sua, vi no coro cantando essa figura, que um duplo lume entre as outras situa. Mas o rodear da dança em sua aventura, qual rápido faiscar ora sumia, do meu olhar por súbita longura. Eu hesitava e dize-lhe dizia, dentro de mim dize a tua dona, que gota a gota tua sede sacia. Mas mo impedia um encanto que se entrona em mim só por um B ou por um tris, como de homem que ao sono se abandona. Pouco meu modo suportou Beatriz, que me raiou um sorriso que qualquer homem na piraté faria feliz. E começou, bem pude perceber, como justa vingança justamente ser vingada não podes conceber. Mas eu vou esclarecer logo a tua mente, e escuta bem minha palavra que há de grande doutrina te fazer presente. Por não ter suportado a sua vontade, freio nenhum o homem que não nasceu, danando a si a sua posteridade, toda danou que enferma então jazeu, séculos muitos no erro maior, até que ao verbo descer aprazeu, onde a natura que de seu feitor se havia afastado uniu a sua pessoa como o ato só de seu eterno amor. Daí ora vejas o que se arrazoa, essa natura ao seu feitor unida, qual foi criada foi sincera e boa, mas por si própria fora ela banida do paraíso por ter se afastado da via da verdade e da sua vida. E assim o castigo pela cruz optado, se reporta à natura assumida, foi em seu ato bem justificado. E assim foi injusta a injúria cometida, se olharmos para a pessoa que lá sofreu, pela natura a ela conferida. Fatos diversos o ato promoveu, agradou a Deus e aos judeus uma morte, e abriu-se o céu quando a terra tremeu. Não deve então te parecer tão forte, quando se diz que uma justa vingança, vingada foi por uma justa corte. Mas vejo que a tua mente ora balança, de um pensamento a outro na trincheira, da qual nenhuma boa saída alcança. Tu dizes, entendi a lição inteira, mas como Deus quisesse, ainda duvido, a nossa redenção dessa maneira. Este decreto, irmão, está impedido àqueles cujo espírito inseguro não foi da chama do amor bem nutrido. Pois que este ponto sempre resta obscuro a quem espreita sem visão superna, direi porque foi tal modo mais puro. A divina bondade que governa
todo mal rejeitando, em si cintila e exibe em si toda a beleza eterna. Tudo que dela por si só destila, nunca tem fim porque não se desbota o sinete jamais que ela sigila. E tudo que por si só dela brota é todo livre porque não subjaz a ação de qualquer coisa nova ou ignota. Quanto mais lhe é conforme, mais lhe apraz, porque o ardor santo que por tudo raia, sobre o mais semelhante é mais vivaz. Se desses dotes vale-se e se alfaia, a humana espécie, quando de um carece, deve ocorrer que a sua nobreza caia. Só o pecado é que então a desmerece, e desconforme a faz do sumo bem, pelo que o lume seu pouco a embranquece. E a dignidade sua nunca revém, sem preencher o que a culpa esvaziou, sem expiar com as penas que convém. Vossa natura que toda pecou, na sua semente desse dom divino, e do paraíso então se despojou, nem poderia reavê-lo se bem fino for teu juízo sem por outra via passar que de um dos vaus que ora examino, ou que o Senhor só por sua cortesia a perdoasse, ou que o homem tivesse por si só satisfeito a sua ousadia. Apuro o teu olhar agora nesse abismo do conselho eterno, tendo fixo na minha fala o teu interesse. Não poderia o homem só, excedendo os seus limites, depois, ao cair, pagar humildemente obedecendo, quanto, infringindo, pretendeu subir. E baste esta razão para que concluas que ao erro seu não poderia suprir. Era então necessário a Deus por suas vias repor o homem na sua vida, por uma delas digo, ou pelas duas. Mas porque a ação com mais gosto é exercida, por seu autor quanto mais represente a boa intenção por ele concebida, a bondade de Deus sempre presente, de proceder por uma e outra sua via, ao vos alçar a ele foi contente. Nem entre a última noite e o primo dia, ato numa ou outra via tão elevado aconteceu nem aconteceria, que maior foi se próprio Deus ter dado para ao homem permitir de se elevar, que se ele o houvesse tão só perdoado. Outro modo qualquer iria falhar para a justiça se o Filho de Deus humilhado não fosse assim encarnar. Mas para cortar quaisquer impasses teus, há um ponto em que de novo eu dialogo, para que o vejas qual com os olhos meus. Tu dizes, vejo a água, vejo o fogo, a terra e essências mais mistas ou puras, a corrupção ceder e acabar logo. E entretanto também são criaturas, e então, se o teu dizer for verdadeiro, deveriam ser da corrupção seguras. Ó irmão, os anjos e o país primeiro, no qual tu estás, foram por Deus criados, tais como são já no seu ser inteiro. Os elementos por ti nomeados, porém, e os corpos que dele provêm, por criada virtude são formados. Criada foi a matéria que eles têm, como a informante virtude das tantas estrelas que os rodeiam foi também. A alma de todos os animais e plantas, de seu complexo potenciado estira o raio e o moto dessas luzes santas. Mas vossa vida o sumo bem inspira, sem outro meio, e depois a enamora de si, a quem para sempre ela então mira. E daqui podes inferir agora o entendimento da ressurreição de nossa carne, feita assim que fora dos pais primeiros feita a criação.